Fala, meus amigos, tudo bem? Antunes na área aí pra gente falar de Internacional mais uma vez. E eu tava pensando sobre as ótimas opções que o Roger Machado tem para trabalhar com o grupo de jogadores do Inter para as próximas competições. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu quero saber a sua opinião também, meu amigo. Tem muitas coisas muito boas no elenco do Internacional e eu vou falar sobre algumas delas nesse vídeo, tá bom? Então deixa o like. Não é inscrito ainda? Te inscreve, meu amigo, porque tá todo mundo se inscrevendo no canal do Antunes. E a nossa meta é bater 30 mil inscritos logo logo. Ajuda a gente aí, tá bom? Pessoal, não é só porque o gauchão foi conquistado pelo Internacional, é óbvio que a conquista sempre valoriza a comissão técnica, valoriza jogadores, valoriza o trabalho. Claro que sim, óbvio, né? Mas eu sempre dizia para vocês, iniciei este ano, se alguém tem dúvida, é só buscar aí há vários vídeos atrás aí do início do ano em que eu falei que o grupo do Internacional era muito bom e com mais algumas contratações o Internacional iria ter um elenco melhor, com capacidade de enfrentar o nível de competições que nós vamos ter, né, durante a temporada. E eu quero citar algumas posições que a gente tem em jogadores que se destacaram no Campeonato Gaúcho e que tornou-se, esses dois jogadores por cada posição, eles tornaram a tarefa do Roger Machado muito mais fácil em termos de escolhas para você poder jogar com um time no Campeonato Brasileiro, jogar com um time mais entrosado na Copa Libertadores da América. E vamos dizer assim, isso vai ser muito importante principalmente no começo da Copa Libertadores da América, no começo do Brasileirão, que a gente vai ter aí jogos duros. O grupo do Internacional na Libertadores não é dos grupos mais fáceis. O Internacional, embora eu acho que tenha capacidade de se classificar na primeira colocação, é um grupo que tem times que vão dar trabalho. E no Campeonato Brasileiro você também não pode começar perdendo 3, 4 partidas, né? E os jogos também são difíceis. Assim como são difíceis os jogos para os adversários do Internacional. Aí, vamos ver. Eu falei para vocês no início do ano que o Valencia estava trabalhando forte e que ele queria mostrar resultado. Cara, ele não está jogando aquele futebol vistoso, até porque ele não é um jogador de drible, não é um jogador que joga bonito. Ele é um jogador que tem que ser, como a gente diz assim, ele tem que ser efetivo. E, poxa, ele foi efetivo no principal jogo do ano até aqui, que foi a final no Grenal do Beira-Rio. Ai, Antunes, mas ele nunca mais vai fazer um gol daquele. Velho, sabe? Certas coisas na vida da gente que a gente consegue pela nossa capacidade, mas que a gente nunca mais vai fazer na vida. Entendeu? Então, assim, ele foi decisivo. Ele estava tá numa boa fase e as coisas deram certo para ele. Em outros momentos, aquele chute ia ir lá fora do Beira-Rio ou ia ir lá na bandeirinha de escanteio. Ou talvez ele nem chutaria, nem teria né, capacidade, não teria ânimo para chutar aquela bola. E ele teve coragem, ele assumiu a responsabilidade e ele marcou o gol. E aí os colorados estão se perguntando: o Borré deve voltar para o time principal ou o Valencia deve continuar? É um bom problema para o Roger. O Roger queria recuperar o Valencia por causa disso. Embora eu esteja entre aqueles que achem que o Borré deve continuar como titular, pelo que ele consegue entregar para o conjunto, né, para o entrosamento da equipe. O Borré não é somente aquele jogador mais terminal, que está mais dentro da área. Ele se apresenta para a combinação de jogada. Ele é um jogador que joga curto, diferentemente do Valencia. Ele é um jogador cognitivamente mais rápido no raciocínio para poder tabelar, abrir espaço para outro jogador infiltrar por dentro. Até o Valencia ele faz isso. Mas eu ainda acho que o Borré deve ser tentado ali. Agora, obviamente, se o Valencia começar a fazer gols, aí ele tem que ser titular, porque não existe coisa mais positiva para um atacante do que fazer gols, porque gols decide partidas. Então eu acho que no ataque ali o Roger
vai ter uma dor de cabeça boa para escolher. Outra coisa, o Thiago Maia voltou para o elenco. E pelo que a gente viu ele na comemoração, junto com o grupo de jogadores, ele se emocionando também ali na hora da comemoração do título, participou do jogo da final e entrou bem. Ele não entrou desligado, entrou bem, entrou para fechar a partida e ajudou o time ali no final. Ou seja, está completamente integrado ao grupo de jogadores. E aí, Bruno Henrique ou Thiago Maia? É uma boa notícia de novo. Você já tem 2 jogadores para a mesma posição. Eu não tenho dúvida que se o Thiago Maia voltar focado, ele vai ser titular do Internacional. Embora o Bruno Henrique esteja jogando bem. Ele saiu porque, né, sentiu ali uma pancada nas costelas e ele estava jogando bem enquanto ele estava jogando no Grenal. Mas eu ainda acho que se o Thiago Maia voltar com aquela vontade, com aquela garra, entrosado de novo no time, eu acho que é titular. E se o Roger escolheu o Bruno Henrique, também não estará fazendo nenhum absurdo. E agora o Diego Rosa aí tá chegando também, todo mundo diz que ele tem muito bom futebol, de repente nas mãos do Roger aí ele começa também aí se impor, e vamos ver, temos que ver ele jogar primeiro, né? É um jogador que chega mais à frente, é um camisa 8 mais ofensivo, chuta tudo, parecido com o Bruno Henrique também, só que bem mais jovem. Daqui a pouco também pode nos surpreender aí e brigar por posição. E é uma coisa muito positiva também para o futuro nos campeonatos. Nós temos também uma briga muito boa na zaga. Hoje o Vitor Gabriel é titular, né? O Juninho, que é um bom zagueiro, o Juninho é um bom zagueiro, não é um jogador ruim, né? Ele vai ter que andar muitas quadras para alcançar o Vitor Gabriel. Vai ter que comer muito arroz com feijão para poder chegar no nível que o Vitor Gabriel está jogando. Obviamente que ele vai ganhar oportunidade agora no início do Brasileirão, porque o Vitor Gabriel não vai se recuperar na próxima semana. O Vitor Gabriel vai precisar de mais um mês aí para se recuperar, né? Lesão muscular é complicado. Então, assim, o Internacional está ficando com um grupo de jogadores que a gente olha e a gente diz assim, cara, tu pode poupar nesse jogo aqui no Campeonato Brasileiro, que vai entrar jogadores com semelhança qualidade em funções fundamentais que nós temos no time. E aí tu pode preservar um Fernando, por exemplo. Vocês viram o Ronaldo jogando? O Ronaldo jogou muito bem. Ele não é o Fernando, ele não é parecido em qualidade. Mas para cumprir a função, ele foi bem. E vai ter jogos em que o Inter talvez não vai ter tanto a bola assim, fora de casa, que tu vai ter que poupar o Fernando. E aí você tem o Ronaldo para pelo menos ser um protetor da zaga. Você entende? Tu vai perder a qualidade do Fernando para sair, né? Aquele passe vertical, aquele passe qualificado, né? Aquele estofo que ele dá no meio campo, mas você ganha um cara vigoroso, um cara que vai correr, um cara que vai te dar aquela entrega vai te dar aquela entrega na ausência do Fernando. E aí para você compor isso, você pode botar, por exemplo, o Ronaldo e o Bruno Henrique. Já tu perde a qualidade de saída de bola no Ronaldo, mas tu ganha a qualidade no Bruno Henrique. E depois tu tem o Fernando e tu tem o Thiago Maia como titulares, ou vice-versa. Eu preferia o que mais casou aí foi Thiago Maia e Fernando. Então tu tem jogadores que numa combinação de características tu mantém a qualidade do time. No ataque você tem o Vitinho, o Carboneiro e você tem o Wesley. Você pode... um dia o Wesley não vai jogar, ou porque precisa poupar ele para um jogo mais importante na Libertadores ou Copa do Brasil, tu tem o Carboneiro, entendeu? Ou o Vitinho levou o cartão amarelo, tu pode botar o Carboneiro pro lado direito e o Wesley pelo lado esquerdo, ou o Wesley, que já jogou por ali também. Tu também tem o Gustavo Prado também, que é um bom jogador. O time do Internacional tem bons nomes. E agora nós temos finalmente um reserva com características semelhantes ao Alan Patrick. O Alan Patrick não pode jogar, tu tem o Oscar Romero, que ainda precisamos ver ele jogar, mas é um jogador que joga pelo meio e joga também pela ponta esquerda. Tu também tem o Tabata, que deve estar se recuperando aí e vai começar a jogar também no Campeonato Brasileiro. Vocês já notaram quão boas opções o Roger tem agora?
Já pararam para perceber que o Antunes estava certo quando dizia que o grupo do Inter é muito bom? Se a gente vai ganhar, se a gente vai chegar nas cabeças nas competições, isso aí nós não temos bola de cristal. Mas que o grupo de jogadores é muito bom e combinam as características, isso sim. Eu quero saber a sua opinião nesse vídeo. E quero que tu deixe o like. Se tu gosta do nosso trabalho aí, se inscreve também no canal, ativa as notificações para não perder o nosso conteúdo. Mas principalmente comenta aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião sobre o grupo do Internacional. E tem aquele botãozinho aí de hypar o vídeo. Ajuda aí. Vamos hypar esse vídeo aí para chegar a mais colorados. Um beijo para vocês e durante o dia a gente volta com mais conteúdo aqui. Valeu, rapaziada!